Olá, pessoal! Boa tarde! Mais um episódio do nosso podcast aqui da Biodontos. E hoje nós temos uma entrevista muito especial com uma pessoa que está com a gente aqui, já vai fazer um ano, mais ou menos aí, que está conosco. E é um dentista fantástico que já foi até engenheiro, né? Já foi. É isso daí, Dr. Rodrigo Alves. Tudo bem, Rodrigo? Gente, tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito aqui. Obrigado. Que legal, viu, doutor? Formado na Uninove? Isso, na Uninove. Tá fazendo pós-graduação, terminando já em implante? Isso, terminando lá. E o doutor Rodrigo já fez o curso de prótese, já Prótese foi também. protético? Isso. Chegou a exercer a prótese? Eu cheguei a exercer mais ou menos uns 4, 5 meses, né? Depois disso eu comecei a, teoricamente, gerenciar algumas clínicas, né? E me conta essa história, já. Você é engenheiro de formação também? Isso, engenheiro de formação. Então, depois que eu, teoricamente, terminei a engenharia, né? Eu não consegui, assim, muita oportunidade na área, né? E aí começou a acender a vontade através da minha esposa, né? Que é dentista, a esposa? É dentista também. Olha aí, todo mundo é dentista. Isso, através dela de entrar nessa área, né? Da odontologia. Só que no começo eu não me via, né? Engenheiro, dentista. E não tinha nada a ver comigo na época, né? Então eu falei assim, vou começar pela prótese, né? Pra ver se eu gosto, né? Como que é esse negócio. E aí comecei a fazer prótese, aqui na Polígono até. Certo. E depois de um tempo já comecei a exercer, aí entra nessa... Então o caminho foi inverso. Primeiro engenheiro, depois o prótese, aí já foi para odontologia. Exato. E gosta mais dessa área? Eu gosto muito da área de implante, doutor, porque eu acho que é a parte assim que mais me identifica com a engenharia, né? Certo. Então acho que da parte odontológica que eu gosto de fazer tudo, na verdade, né? Só que a que eu mais me identifico hoje seria com implante. Que legal. Muito bom. E hoje o assunto, para quem é especialista nessa parte de prótese, é falar de prótese. Vamos lá? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Me conta assim, na verdade, doutor, para quem está assistindo a gente aí, que não conhece, o que é a prótese dentária? O que é isso? Que às vezes a pessoa fala prótese, né? A gente é conhecido provavelmente a dentadura, a prótese removível. O que é a prótese dentária em si, assim? A prótese, na verdade, doutor, ela repõe um dente que foi perdido ou mais dentes que foram perdidos, né? Então, cada caso seria um caso. Então, na avaliação, a gente faz todo o planejamento ali para fazer a prótese. Então, se o paciente não tem nenhum dente, né, na parte de cima ou da parte de baixo, seria uma prótese total. Ou se o paciente, às vezes, tem um dentinho só, né, faltando, a gente entra com a parte de implante para repor esse dentinho que está perdido, esse único dente, ou se ele tem mais alguns dentes, mas tem bastante dentes dele ainda, a gente, né, faz ali, pode ser uma PPR, seria uma prótese que repõe de 3, 4, 5 dentes, que tem apoios em outros dentes, né, então é um ramo assim muito grande. Eu acho que basicamente é isso, é a substituição da perca de um elemento ou mais elementos. Ou mais dentes. Exatamente. Ali que a pessoa tem, né? Elementos. Exato. Que a gente fala sempre os dentes, né? Então é essa perca que faz. Só que ela pode ser também uma forma removível, né? Que você coloca e tira ela quando você vai higienizar ali, quando você quer tirar ela. E também de uma forma fixa, que seria através dos implantes. Exato. Certo? Legal. E assim, hoje, quais são os tipos de prótese que existe? Assim. Olha, hoje em dia temos, né, o implante, temos a prótese fixa, a removível, que seria qual? A PT, prótese total, a dentadura Deflex, né, que ela é apoiada em alguns dentes remanescentes do paciente, né? Certo. Um dentinho que o paciente já tem, então a gente faz esse apoio nesse dentinho que o paciente já tem, né? Certo. Temos a PPR, que tem metal, né, aquela que mostra os ferrinhos, né? Tem paciente que gosta, tem paciente que já não gosta, né? Certo. Então, temos também a opção de, às vezes, usar o próprio dente de um paciente para apoiar uma prótese fixa ali, né? Certo. Então, seria coroas unidas, né? Fixadas em outros dentes.
uma infinidade assim, de próteses que a gente tem no momento. Na verdade, a gente distingue em aquelas que são removíveis, né, que dá para tirar e colocar, e aquelas que são fixas, certo? Exato. Tá, as removíveis, então, elas podem ser de metal, né, ali, que é as de grampo ali, né, que são as próteses parcial removíveis, e tem os modelos que são mais novos, que são as Deflex, que são aquelas conhecidas como de silicone, é isso? Exato. É legal porque muito paciente tem dúvida e vê essa prótese como uma alternativa. E realmente ela é bacana, porque ela não aparece os metais, não é isso? Exatamente. Ela é feita de um material especial, é isso? Isso. É um material específico, né? Hoje em dia o nome comercial é Deflex mesmo, né? Uhum. Então ele é totalmente flexível em comparação a de metal, né? As duas basicamente têm a mesma função. Certo. Só que uma é flexível e a outra não, né? Certo. Seria de metal, ela é bem mais dura. Em termos de duração, né? Quanto tempo que vai durar essa prótese, doutor? A de metal, ela dura muito mais, né? Ela é mais resistente. Ela é muito mais resistente. Então, o que acontece? A de metal, em termos assim, dure de 10, 15, 20 anos. Já atendi paciente que tem a prótese há 20 anos e a estrutura tá legalzinho. Intacta lá. Tá intacta, exatamente. Legal. E ao contrário, a prótese Deflex, ela é mais estética, porque não mostra os grampinhos, porém o tempo de duração dela é bem menor do que a de metal. Quer dizer, a durabilidade não é igual, mas ela cumpre a mesma função que a outra. A mesma função, exatamente. Então essas são as próteses removíveis. Perdão. E a prótese fixa seria aquelas que são fixas, que pode ser fixa nos próprios dentes que a pessoa ainda tem, né? Exato. E também sobre o implante, é isso? Exatamente. E como que é essa prótese fixa nos dentes aí? Como que seria isso? Doutor, é feito um apoio, né? Em dentes remanescentes, dentes que o paciente já tem. Certo. E ele é feito, por exemplo, o paciente vai repor um dente, então a gente teria que mexer em 2 dentes laterais do paciente para repor esse dentinho do meio que o paciente não tem, né? Então é feito ali um preparo, feito um molde, aí a gente manda esse molde para o protético e o protético que vai confeccionar essas 3 coroas ali, né? No caso, para repor esse único dentinho que o paciente, né, não tem. Na forma popular de dizer assim, vamos lá, é como se fosse amarrar uma faixa em 2 postes, não é isso? Isso. Tem um poste aqui, outro poste aqui, você amarra aqui, amarra aqui. Então tem um dente aqui, outro dente aqui, e esse está faltando no meio. Você apoia nesse dente e faz 3 dentes. Faz uma dentes. estrutura, exatamente. Isso é a prótese fixa. Fixa. E aí o implante entra nessa parte. O implante já seria diferente, doutor. O implante a gente faz ali, né, a fase cirúrgica, né, que é o quê? Colocar um parafusinho dentro do osso, né? Explicando assim num modo mais que dá para entender melhor, né? Então a gente coloca o parafusinho ali dentro do osso, dependendo do caso, espera de 3 ou a 6 meses, dependendo do implante. E depois disso a gente faz a reabertura e faz as moldagens para o protético também confeccionar esse dentinho sobre o implante. Certo. E ali onde tem, voltando só aos postes, em vez de a gente apoiar nos dentes, a gente faz um implante ali no meio, ali, certinho, e ali faz o apoio. É mais indicado, né? É mais indicado. Mexer nos dentes, né? Desgastar os dentes, não seria mais indicado? Hoje em dia, doutor, né? Claro, tem casos específicos, né? Às vezes o paciente não tem osso suficiente, né, para repor esse implante, para colocar um implante. Então a gente dá outras alternativas, né? Mas a melhor opção, com certeza, é o implante, tá? Então é um caso assim muito específico para a gente fazer dessa forma. Talvez uma perca óssea que o paciente não tem. Isso, às vezes a gente, né, tem um nervinho muito importante que passa aqui embaixo, que é o alveolar, às vezes não tem a altura de osso, né, para colocar esse implante. Então a gente dá essa segunda opção para o paciente para ele repor esse dentinho ausente aí. Legal, essas basicamente as diferenças, na prótese que é fixa e a prótese que é removível, né? E uma dúvida, pode falar. É que cada caso é um caso, né? Então a gente tem que avaliar para passar para o paciente, né? Qual que seria a primeira opção, a segunda, e também indicar a melhor entre elas. Certo. E tem muita gente que tem dúvida por aí se essas próteses, mesmo as removíveis, que são essas que a gente consegue tirar e colocar ali, elas ficam naturais? Tem esse aspecto de naturalidade dos dentes? Assim? Tem sim, doutor. Hoje em dia as próteses, elas estão, assim, muito interligadas à parte estética, né?
Então, antigamente, até o modelo do dente, o modelo da resina, era diferente do que a gente usa hoje em dia, né? Então, hoje em dia, a resina ela é muito mais próxima à cor ali da gengiva do paciente. O dente é totalmente assim, né? Igual ao dente do paciente. Então, a gente consegue reabilitar basicamente como se fosse o próprio sorriso original do paciente mesmo. Seja ela fixa ou removível. Exatamente. A gente aconselha. E uma dúvida também que aparece muito é quanto tempo assim dura uma prótese em média, mais ou menos assim? Doutor, depende muito também de como o paciente vai cuidar dessa prótese, né? Então a gente sempre indica estar fazendo ali a limpeza certinho de 6 em 6 meses. Então o paciente vem, a gente tira a prótese, junto com os dentinhos que o paciente tem, a gente limpa tudo bonitinho, né? Então se é um paciente que é mais zeloso, assim, se digamos, o tempo de duração é maior, né? Mas aí dependendo da prótese, por exemplo, uma PT, que é a prótese total, quando o paciente não tem dente nenhum, pode ser que dure mais ou menos de 10 a 15 a 20 anos, tá? Dependendo do como o paciente cuida dessa prótese, tá bom? Em relação a Deflex, mais ou menos de 7 a 10 anos, e uma PPR que tem metal, né? Que a gente estava conversando agora, pode ser que dure aí de 15 a 20, 30 anos aí, como a gente já pegou aí alguns casos, tá legal. Bom? E puxando este gancho aí já, né? Os cuidados, né, que a pessoa tem, você já falou que é a manutenção em casa, né? A higiene dessa prótese, né? Como é feita a higiene? Como é que um paciente faz, vamos pensar aqui numa prótese removível aí, uma dentadura, uma pessoa que não tem dente nenhum usa uma prótese dentadura, como que a gente higieniza ela lá em casa, né? Como que a gente faz aí? Com esse cuidado. Se for pra gente falar de prótese total, né? Quando o paciente não tem nenhum dente, ideal o paciente escovar ali todo dia, né? Então, de manhã, tarde, à noite, se possível. Tem umas pastilhas, né, que se usam hoje em dia, que é muito boa, da Corega. Ela ajuda bastante ali a higienizar a prótese, tirar toda a bactéria que fica ali, que a nossa boca é um pouquinho contaminada, né? Sim. Então, essa pastilha ela ajuda muito ali na limpeza dessa prótese, tá? Pode ser uma PPR, pode ser uma prótese total, né, que é a removível também. Então ela vai auxiliar bastante junto, é claro, com a escovação da prótese. Legal. Tá, e você sabe que as próteses em si, sejam elas removíveis ou fixas, a pessoa tem que entender que ela tem que, às vezes, ir vir aqui no dentista, né? Exatamente. Passar por uma avaliação, né? Porque ela acha que usa uma dentadura e que não há necessidade de vir até o profissional. Sim. E sim, mantém-se os mesmos 6 meses, não é isso? Exatamente, doutor. 6 meses aí é o tempo que a gente precisa. Vir, olhar como é que tá a prótese, como é que tá a boca, se ela não tá machucando, se ela tá bem adaptada. Tudo isso é importante para seguir nesses cuidados que a gente tem, certo? Muito importante, doutor. Legal. Isso é essencial. Eu até converso assim bastante com meus pacientes, né? Porque às vezes o paciente ele faz um implante, doutor, e ele na cabeça dele ele acha que tá tudo bem e nunca mais ele vai precisar mexer nesse dente. Pelo contrário, né? Não, eu gosto de explicar assim para os meus pacientes, né? Que da mesma forma que a gente perde um dentinho que é nosso, a gente também perde um dentinho que é feito ali sobre um implante. Muito bom, isso é muito importante. Por quê, doutor? Porque com o passar ali do tempo, né? O paciente vai se alimentando, vai ajuntando ali uma placa, né? De tártaro. Como ajunta no dente normal. Exatamente, como a junta no dente normal. E esse tártaro ele vai descendo ali, né, por dentro do implante, até chegar no parafusinho mesmo que está no osso. Quando ele chega nesse parafusinho, doutor, ele começa a reabsorver osso, né? Perde o osso. Começa a perder osso, o osso começa a retrair ali do implante, né? E acaba perdendo o implante. Exatamente, então ele acaba perdendo o implante da mesma forma que pode ser que ele perdeu um dentinho anteriormente por causa desse acúmulo de tártaro, né? Então é muito importante que o paciente venha, faça essa limpeza de 6 em 6 meses para também evitar que perca o implante e também o dentinho que ele tem na boca. Muito bom mesmo, doutor. Eu acho que basicamente era isso, a gente queria falar um pouco da prótese, deu para bastante gente entender como é que funcionava aí, tá? Eu queria aqui, para a gente encerrar aqui, para que você falasse um pouco para os pacientes, desse uma opinião profissional, como é importante você estar vindo no dentista, seja ele por causa de prótese, seja ele por causa de uma restauração ou até dos implantes, tá? Passasse um recado para as pessoas,
para que elas venham até os profissionais, os dentistas que tem, para que isso é muito importante, que a saúde começa pela nossa boca. É isso. Exatamente. Eu queria que você passasse um recadinho. Bom, gente, só então salientando, né, do que a gente conversou até agora, né, a importância de vir de 6 em 6 meses, né? Então, que nem eu disse, a gente avalia tudo, na verdade, né, na limpeza. Tudo começa ali na limpeza. Então, eu vejo se tem cárie, como que tá o implante, como que tá a prótese, né? Se eu tiver alguma suspeita de alguma cárie, eu peço uma panorâmica. Então, é muito importante que faça essa limpeza de 6 em 6 meses, para a gente sempre estar acompanhando como que tá ali a situação da boca. Tá bom, gente? Eu acho que é isso aí, pessoal. É muito essa periodicidade, né? Periodicidade que te vira até o profissional de manter esse fluxo, né? Exatamente, é muito importante para se conversar, manter os seus dentes que você já tem, né? Sim. E também, se for prótese, manter as próteses que tem. Ou ver a hora de trocar ela certinho. Tá Exatamente. Bom? Beleza. Doutor, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. E traga a esposa, que é dentista, é implantodontista? Implantodonista também. Muito bom. Vamos fazer um convite para que ela venha aqui e fale um pouquinho de implante. Com certeza, ela vai adorar. Seria muito bom. Obrigado, viu, doutor? Doutor, valeu. Obrigado eu. Valeu, pessoal. Gente, obrigado, viu? Obrigadão, viu?